Hans Moravec publicou um livro perturbador e ao mesmo tempo instigante, onde ele vislumbra a possibilidade do homem fazer um upload da sua mente para um computador e desse modo a pessoa continuaria existindo por toda a eternidade na nuvem ou um hardware qualquer. O que está por trás dessa ideia é que a identidade humana é, no limite ou essencialmente, um padrão informacional e não algo corpóreo. O corpo é uma espécie de casca, um suporte, e, portanto, a consciência, enquanto basicamente um padrão de pensamento, poderia continuar operando e em outra dimensão corpórea, em outro substrato que não o corpo, onde ela originalmente se desenvolveu. Foi depois de ler esse livro que a Nancy Catherine Hayles decidiu escrever o dela, Como Nos Tornamos Pós-Humanos. A pergunta que ela parte é a seguinte: como é que alguém pode acreditar que a mente pode ser separada do corpo? E mesmo supondo que essa separação fosse possível, como é que uma pessoa poderia pensar, uma pessoa inteligente, poderia pensar que a consciência em um meio totalmente diferente, com outros sensores, com outra materialidade, permaneceria inalterado, né? Ou seja, como se ela não tivesse nenhuma conexão com o corpóreo. E depois, frente a esse assombro, ela foi recuando pelo menos até o Norbert Wiener, um dos pais da cibernética, que de certo modo tinha dito nos anos 50 que seria possível telegrafar a mente de um homem para outro plano, utilizando algum dispositivo cibernético. E é com essas indagações, não é, principais, é que ela escreve o livro que eu fiz referência. E logo no prólogo ela diz, né, que esse livro retrata 3 histórias que se mesclam. Eu acho que a mais significativa é a primeira, como a informação perdeu o seu corpo. Isso é, como é que ela pode ser pensada como uma entidade separada das formas materiais que a veiculam ou a suportam? Ou seja, é mais a ênfase no padrão do que na presença. A segunda historinha é como o ciborgue foi criado tanto como um artefato tecnológico pensado pela ciência e ao mesmo tempo um ícone cultural depois da Segunda Guerra Mundial. Nesse ponto o livro também é bastante interessante porque ela cruza a todo momento a ciência de ponta, a ciência popular e a ficção científica. E a terceira história, né, que de certa forma se combina com as anteriores, é como é que a ideia de humano, particularmente a ideia do humano do Renascimento, começou a ceder, dar lugar a uma construção ficcional e científica também, designada como pós-humano. Essa é a grande temática do livro, essas 3 histórias que se cruzam. Eu vou expor aqui, de forma sucinta, o que é a perspectiva pós-humana, tal como Hayles a concebe. O primeiro ponto, que talvez seja o mais fundamental. Quando se pensa o pós-humano, a tendência é privilegiar padrões informacionais em detrimento da instanciação material, ou seja, o padrão por oposição à presença, como eu havia dito. Nessa linha, qual é a ideia? O fato da vida estar presa a um substrato biológico é uma espécie de acidente da história e não algo inevitável ou imutável. O segundo ponto, a consciência não é fundamental para a definição do humano e das transformações do homem. Deve ser vista, ela usa a expressão Kickstarter, de difícil tradução, eu vou seguir aqui a tradução do professor Laimer, como uma espécie de a revista da evolução. Ou seja, a consciência quer reivindicar para si todo o espetáculo, quando ela na realidade é um mero episódio lateral ou mais uma consequência do que uma causa das mudanças. Não é? Ou seja, a consciência é uma espécie de superfície, uma casca que recobre pulsões e processos inconscientes que são fundamentais para a existência. Você não entende o homem pela consciência e pela racionalidade. O terceiro ponto, o corpo. Ele deve ser visto como uma prótese inicial, que ele nos fornece as primeiras experiências e que vamos aprendendo a usá-lo ao longo da vida. Logo, a substituição das suas partes ou de todo o corpo por outras próteses não deve ser vista do ponto de vista do pós-humano como uma violação do homem, porque o homem está nos padrões do pensamento, né? Mas como a continuação por outras vias de um processo que precede o nosso nascimento e que irá prosseguir depois da nossa morte,
a não ser, né, que você faça o upload na nuvem. E o ponto 4, fortemente ligado ao terceiro, é que o ser humano ele pode ser articulado com máquinas inteligentes, porque não há diferenças essenciais ou demarcações absolutas entre a existência corpórea, fluxo de informação, mecanismos cibernéticos, simulações computadorizadas e organismos biológicos. Veja só, mas o que a Hales está insistindo é numa nova forma de subjetividade. A rigor, a gente não precisa mudar o nosso corpo para nos tornarmos pós-humanos.